Uma honra para mim poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite. E para tanto, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 40. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso 40. Nós pensaremos um pouco hoje à noite a respeito da seguinte premissa: sempre há uma saída. Amém, irmãos? Sempre há uma saída. Você que nos acompanha pela internet possa dizer para o seu coração nesse momento: sempre há uma saída. Nesse tabernáculo onde nós estamos enquanto seres humanos, infelizmente nós somos acometidos por informações, por diagnósticos, por mensagens que chegam até nós que nos desorientam, que desnorteiam as nossas vidas, que nos dão a impressão de que aquele dia, sob muitos aspectos, pode ser o último dia das nossas vidas. Aquele sentimento atroz que inunda o nosso homem interior, insistindo em nos dizer que aquele problema está para além das nossas forças e que ele reúne condições necessárias, suficientes para tragar a nossa vida, a nossa família, às vezes, os nossos ministérios. Esse é o dia mau, é o dia da angústia, é o dia do desespero. Mas sempre há uma saída, irmãos, porque a última palavra não é do homem, a última palavra é do Senhor. A nossa vida não é decidida na terra, a nossa vida é decidida no céu. E nós pensaremos um pouco sobre isso hoje à noite. Amém? Todos com suas Bíblias abertas, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40. A partir do verso 40, a palavra do Senhor nos assevera assim: aproximou-se dele um homem leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder o Senhor Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte as pessoas vinham ter com ele. Amém? Que o bom Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus queridos irmãos, vamos orar. Amém? Meu Deus, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. E é motivo de muita alegria para todos nós, meu Deus, subirmos à tua casa para louvarmos e para engrandecermos o teu precioso nome. Senhor, que por meio da tua muita misericórdia, o Senhor permita que nós venhamos a guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o teu Espírito, ó Deus, vier a nos propor hoje à noite aqui. Leve em consideração quais são as nossas necessidades, as angústias do nosso coração, quais são os percalços da nossa jornada, e permita que as aplicações que nós haveremos de extrair, meu Deus, desse breve sermão, sirvam para iluminar as nossas mentes, para enternecer os nossos corações e para fazer com que nós venhamos a encontrar as ferramentas que precisamos para continuar caminhando de cabeça erguida e com um coração confiante, sabendo que maior é aquele que se encontra conosco do que as circunstâncias que se encontram no mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e fala poderosamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração. E nós podemos orar dessa maneira porque confiamos no mérito que foi alcançado por teu Filho na cruz do Calvário. Portanto, faz a tua vontade preciosa e glorifica o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Pois bem, meus queridos irmãos, no momento em que o Senhor Jesus viveu essa história, ele se encontrava ainda no princípio do seu ministério público. Ele havia convidado parte dos principais discípulos que serviriam a ele e bem assim a igreja posteriormente na qualidade de apóstolos, mas uma parte desses discípulos ainda não havia nem sido convidado pelo Senhor Jesus ainda. Ele iniciava o seu ministério itinerante de pregação do Evangelho, sobretudo na região mais interiorana de Israel, e os versos de 35 a 39 nos falam que pouco antes do Senhor Jesus ter encontrado esse homem, ele estava percorrendo toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expelindo demônios e compartilhando o Evangelho em lugares ermos, povoações vizinhas das cidades onde o Senhor Jesus se encontrava, para que dessa forma todas as pessoas estivessem recebendo graciosamente a oportunidade de ouvir as boas novas que poderia transformar as suas vidas, as suas realidades. E foi justamente por ocasião dessas viagens que o Senhor Jesus, quando estava no interior da Galileia, teve um encontro com esse homem que é mencionado por todos os evangelhos, que sofria de uma doença terrível, sobretudo para o contexto histórico da época, a lepra, o mal de Hansen. E para nós compreendermos algo do que acometia a vida desse homem, nós precisamos, à luz do Antigo Testamento, compreender o que causava tamanha comoção. Por que é que essa enfermidade era encarada de uma maneira tão perversa no contexto em que o Senhor Jesus e bem assim esse personagem se encontrava? Ora, para nós compreendermos isso, nós precisamos voltar para o livro de Levítico. Em Levítico, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, e depois do verso 45 ao verso 46, nós temos a instituição da lepra como uma doença que tornava a pessoa que era cometida por ela impura, cerimonialmente falando. Haviam dois aspectos que norteavam a lepra no contexto do Antigo Testamento. Em um primeiro momento, a pessoa que sofria desse mal devia ser afastada do convívio público, porque a lepra é altamente transmissível. Mas no segundo momento, essa doença possui uma conotação cerimonial, como que por meio da lepra, o Senhor tentasse nos ensinar quão vil, quão mal, quão perverso é o pecado. O isolamento causado por essa doença, em muitos aspectos, apontava para o isolamento, para o distanciamento, para a alienação que é causada pelo pecado. Como essa ideia não era tão desenvolvida teologicamente, o Senhor estabeleceu o princípio. E ao longo dos anos, à medida que a teologia do Antigo Testamento ia se desenvolvendo, as pessoas passavam a perceber onde Deus queria chegar, quando ele instituiu o princípio que asseverava que aquele que fosse acometido de lepra devia ser isolado da sociedade. Mas tudo começa em Levítico capítulo 13, a partir do verso 1, quando o Senhor ensina da seguinte maneira, através do seu servo Moisés. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, Levítico 13, verso 1: o homem que tiver na sua pele inchaço, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e uma vez que aquela doença fosse diagnosticada, o que deveria ser feito daquela pessoa? Verso 45 de Levítico 13. Perceba: as vestes do leproso em que está a praga deveriam ser rasgadas, os seus cabelos deveriam ser desgrenhados, o sacerdote deveria cobrir a boca, e ele deveria exclamar: imundo, imundo. E essa pessoa, verso 46, deveria ser considerada imunda. Essa palavra imundo, ela está para uma impureza cerimonial. Enquanto essa pessoa estivesse acometida desse mal, dessa doença, ela estaria impedida de se ajuntar às demais pessoas por ocasião das convocações solenes.
ela não poderia subir até o templo para adorar o Senhor, ela não poderia participar das festas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, assim como ela também não poderia permanecer na sua própria casa, porque como essa doença era altamente transmissível, essa pessoa deveria ser retirada do meio social, e quando muito, as maiores cidades expurgavam essas pessoas, enviando-as para penhascos, para campos inóspitos, ou para ambientes onde elas viviam juntas, com pouquíssimo cuidado, com pouquíssimo pão, com pouquíssimas roupas, em um local que era conhecido como leprosário. Portanto, a condição era dificílima, e a pessoa permaneceria amargando esse mal durante todos os dias em que estivesse com essa doença. Verso 46, ela seria considerada imunda, impura cerimonialmente falando, ela deveria viver sozinha, a sua habitação deveria ser fora do arraial. Então eu quero que vocês gastem alguns segundos das vidas preciosas de vocês imaginando essa cena, de uma pessoa, ser humano, tal qual qualquer de nós que estamos aqui hoje à noite, que saiu de casa para participar desse culto público, com um desejo premente no coração de poder voltar. Sim ou não, irmãos? Mas é claro que sim. Quando você sai de casa pela manhã para trabalhar, após ter tomado aquele belo café da manhã com a sua família, o que é que você mais deseja no final do dia? É voltar. Quando seus filhos saem de casa para ir para a escola, se despedem de você, abençoa o papai, abençoa a mamãe, e você diz, Deus lhe abençoe, meu filho, tenha uma boa aula. O que é que você, mamãe, você, papai, mais deseja no final daquele turno? É que o seu filhinho retorne para casa, para que você possa perguntar como foi o dia dele, para que você possa colocar o seu almoço, o seu jantar, tudo o que às vezes nos estressa tanto, mas que nos torna as pessoas felizes que nós somos, não é verdade? Pois bem, esse homem, em algum momento da sua vida, muito provavelmente, percebeu uma mancha na sua pele. E no período em que esse homem viveu, a época do Novo Testamento, quando ele foi contemporâneo do Senhor Jesus, a ideia quanto às sanções sociais que envolviam essa doença já eram por demais desenvolvidas. Se havia uma enfermidade que as pessoas temiam à época do Senhor Jesus, era a lepra. Porque a lepra, ela possuía o condão de retirar a pessoa da vida que até então ela conhecia. Se a pessoa fosse diagnosticada pelo sumo sacerdote com essa doença, se casada, nunca mais ela sentiria o calor do cônjuge. Se papai ou mamãe, nunca mais ela teria o contato que teve até então com os filhos. Imagine o que é para você, mamãe, nunca mais fazer o cabelo da sua filha. Imagine o que seria para você, papai, não levar o seu filho para a escola, não ter mais qualquer contato com ele, não orar com ele antes dele dormir à noite, não tomar mais café da manhã, ou a refeição do meio dia, ou então o jantar durante a noite. Todo mundo que até então você amava e conhecia, seria retirado das suas mãos abruptamente. Você teria saído da sua casa para receber um diagnóstico do sacerdote, para nunca mais voltar para aquela mesma casa, caso o diagnóstico fosse desfavorável. Era uma ruptura social total. E essas pessoas das maiores cidades eram enviadas para leprosários, e elas não tinham contato com as outras pessoas pelo resto da vida. Quando muito, alguém se aproximava de alguns metros daquelas ribanceiras, daqueles penhascos, e jogava o mínimo necessário para que aquelas pessoas permanecessem vivas, se vestindo com poucas roupas, sob muitos aspectos com verdadeiros trapos, comendo daquilo que sobrava, porque sobretudo aquelas regiões eram desérticas, nunca houve abundância naqueles lugares. E todos os dias, aquelas pessoas amargavam uma triste realidade: ver os seus corpos se desintegrarem a partir das extremidades, a ponta dos dedos dos pés e das mãos, as orelhas, narizes, bocas e por aí vai. Com o passar do tempo, nos leprosários, a coisa mais óbvia seria que aquelas pessoas
tendo amargado tanto tempo de isolamento, cheios de saudades, repletas de dores por todos os lados. Coisa mais óbvia seria que essas pessoas tentassem, quem sabe, sair daquele local, se aproximar das suas antigas vilas, das suas antigas cidades, para talvez ao longe, com esforço, voltar a ver, quem sabe, ainda que por poucos segundos, o cônjuge, os filhinhos, os amigos, o papai, a mamãe. Mas sabe o que acontecia? Segundo os historiadores do Novo Testamento, segundo um homem muito inteligente, muito sábio, William Barclay, quando isso acontecia, e essas pessoas eram identificadas, para que elas nunca mais fizessem isso, o que trazia riscos a outras pessoas, tanto de contaminação da própria doença, como de contaminação cerimonial. Se um leproso tocasse numa maçaneta de uma porta, e uma pessoa que não fosse contaminada tocasse, aquela pessoa se tornava impura, até à tarde. Se um leproso se assentasse em uma cadeira, e depois você se assentasse na mesma cadeira, você também se tornava impuro, cerimonialmente falando, até à tarde. Ninguém queria ter contato com essas pessoas. A premissa, a princípio, é de que as pessoas não queriam se tornar impuras cerimonialmente falando, mas a grosso modo nós sabemos que as pessoas não queriam ter contato com a doença em si, com aquela pessoa em si. Portanto, quando um leproso conseguia fugir do leprosário, romper aquelas barreiras sociais que o afastavam das demais pessoas e finalmente chegar próximo às vilas, aos povoados, às cidades, e as outras pessoas os enxergavam e os reconheciam, as pessoas começavam a gritar: imundo, imundo, imundo. E como sanção social, aquelas pessoas recebiam uma espécie de penduricalho, um chocalho, para que quando elas mais uma vez se aproximassem da cidade, as pessoas pudessem ouvir o barulho e saber que um imundo estava se aproximando. Então imagine que aquele homem, personagem de Marcos capítulo 1, que nós acabamos de ler, cuidando da vida dele, dos afazeres dele, em um determinado momento percebeu uma mancha na pele. Algo que pode acontecer com qualquer de nós, irmãos. Inclusive eu estou até com um aqui no braço. Estou nem usando relógio, irmãos, é mesmo que não está vestido sem relógio. Apareceu uma mancha aqui. Até me ocorreu de que essa mancha me levou a Marcos capítulo 1. E você olha para uma mancha no seu corpo e você já começa a dizer para você mesmo: isso não é o quê? Isso não é nada. Você brada. E você mostra para as pessoas que convivem com você: olha, apareceu uma mancha em mim, o que é que você acha que é? E você quer que a resposta seja o quê? Nada. Esse homem, semelhante a todos nós, viveu a mesma experiência. Apareceu a mancha e ele começou a dizer para ele mesmo: não é nada, não é nada. E aquela mancha se tornou mais ocre, e daí a pouco ela se tornou mais baixa que o resto da pele. Se havia pelos na região, os pelos começaram a tomar uma outra coloração, eles ficavam mais brancos, mais tênues, quebradiços, e aquele homem começou a se preocupar. Se casado, ele conversou com a esposa: minha filha, olha só, essa mancha está tomando outra conotação, eu começo a me preocupar, qual a sua opinião, o que você acha? E com o passar dos dias, muito provavelmente aquela mulher teve que dizer: eu acho que seria interessante que você mostrasse ao sacerdote. E quando nós temos um diagnóstico assim, irmãos, nós vamos para um médico para fazer essa aplicação nessas condições, com tamanha preocupação, é natural que a gente convide pessoas que nós amamos, que são da nossa confiança, para ir conosco, para nos dar uma força, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. Então eu fico imaginando aquele homem subindo até o templo, quem sabe acompanhado da esposa, talvez dos filhos, dos amigos mais achegados. Ele teria que mostrar-se ao sacerdote, e aquelas pessoas ficariam do lado exterior do templo esperando qual seria o resultado. Até que, de repente, irmãos, aquelas pessoas ouviam um burburinho vindo do templo, que se tornava um barulho maior e mais forte, que se aproximava cada vez mais, até que finalmente aparecia aquela pessoa amada, com as roupas rasgadas, com o cabelo todo assanhado, enquanto os sacerdotes
demais sacerdotes próximos ali, levitas, quem sabe, demais pessoas que estavam no templo, todos eles com as mãos sobre as cabeças, gritando a uma: imundo, imundo, imundo. Você consegue gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa imaginando essa cena? Um homem descendo aquelas escadas, espoliado, vilipendiado, envergonhado, todas as demais pessoas se afastando dele, descendo aqueles degraus para não mais abraçar a esposa, para não mais beijar os filhos, para não mais tomar um bom café com um amigo de infância, quem sabe, para não voltar a dormir na sua cama, tomar café na sua casa, usar os móveis que ele havia adquirido com tanto esforço, mas para ser expulso da sua vila ou da sua cidade, para viver como um verdadeiro pária social, esperando o seu corpo consumir-se em meio à sua dor, até que finalmente o seu coração deixasse de bater e aquele homem não mais existisse. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a lepra afligia física e moralmente, pois os leprosos tinham de enfrentar a separação dos seus queridos e o isolamento da sociedade. Ele não poderia mais frequentar o templo, ele não poderia mais subir até as sinagogas, mas ele precisaria agora viver numa caverna, ou quando muito numa colônia de leprosos, e todo o contato com outro ser humano deveria ser proibido. Lembrem que nesse contexto a lepra funcionava como uma espécie de símbolo da ira de Deus. O objetivo do Senhor, quando ele instituiu a lei no período de Moisés, era separar o enfermo das demais pessoas para que a contaminação não fosse total. Mas o aspecto cerimonial tinha a ver com aquilo que o pecado pode fazer conosco. E é justamente essa visão que eu gostaria que você tivesse nesse momento. O pecado, ele possui o poder de roubar você da realidade que você ama. O pecado possui o poder de fazer com que você não sinta mais o calor do seu cônjuge. O pecado pode destruir o seu casamento. O pecado pode fazer com que você perca o respeito dos seus filhos. Pode fazer com que você nunca mais tenha o mesmo contato que um dia já teve com eles. O pecado pode retirar você da cidade que você cresceu, do meio das pessoas que você ama. O pecado reúne poder suficiente para fazer com que toda a realidade que você ama e conhece até então seja retirada em uma fração de segundo das suas mãos, para nunca mais retornar. Quantas pessoas que passaram por essa experiência, à semelhança desse homem, também não se sentem imundas, porque não possuem mais um lar para onde voltar, não possuem mais o amor do cônjuge, ou o respeito dos filhos, ou o carinho dos amigos, um nome na praça, um emprego para manter-se. Tudo que até então ele conhecia e amava se perdeu, porque o maior dos inimigos de qualquer ser humano o venceu no campo de batalha. E não se enganem, irmãos, o maior inimigo que nós temos não é o tentador, o inimigo das nossas almas eternas. O maior inimigo que nós temos é o pecado, porque o pecado reúne poder suficiente para nos matar aqui e ainda por cima nos matar na vida por vir. O pecado é um mal sem par, e a lepra no contexto do Antigo Testamento aponta justamente para essa alienação, para essa separação, para esse distanciamento. Logo o leproso, no que essa história de Marcos capítulo 1 foi escrita, era considerado um morto-vivo, porque a cura para a lepra, no contexto em que o Senhor Jesus nos apresenta esse quadro, era semelhante a uma ressurreição. Para que um leproso voltasse a ter a vida que outrora ele tinha, ele precisava literalmente receber um novo corpo, se tornar uma nova criatura, receber uma nova existência, porque a medicina da época não possuía a menor condição de restaurar aquela pessoa a vida que outrora ele tinha. Naquele contexto ele estava literalmente nas mãos de Deus. Da mesma forma é o pecador. Aquele que ainda não compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada se encontra num terreno assaz perigoso.
porque não há qualquer saída humana para essa chaga, para essa doença terrível, que te arrasta para o inferno, arruinando não apenas a tua vida, mas a vida das pessoas que você ama. E só há um antídoto para ela, algo que de fato pode curar você, te regenerar, te dar uma nova natureza, te fazer verdadeiramente feliz. A solução para esse grande mal só se encontra no nome precioso do Senhor Jesus. Foi justamente esse nome que o leproso ouviu. Nós não sabemos precisar, com qualquer grau de certeza, como a informação de que Jesus passava pela região dele chegou até os ouvidos daquele rapaz, daquele homem. O fato é que, estando no leprosário, quem sabe, ele recebeu notícias de que o Senhor Jesus passaria por ali. E ele não teve dúvidas. Mas ele traçou um plano meticuloso para sair daquele lugar. E só havia uma única motivação em sua mente, um pensamento que não o abandonava. Com as últimas forças que ainda restavam no seu pobre ser, que se despedaçava literalmente, ele tinha algo a fazer. Ele precisava aproximar-se de Jesus. Mas como ele faria isso? Haviam todas aquelas barreiras sociais que eu mencionei para vocês. Se ele fosse descoberto antes de se aproximar de Jesus, o que de imediato as pessoas estariam a gritar? Imundo, imundo, imundo. E nós, pecadores, sabemos muito bem como gritar imundo, não é, irmãos? Nós sabemos exatamente o que dizer para magoar quem nós queremos magoar. Se alguém perguntar para você a raiz quadrada de 74, talvez você demore a dizer. A raiz quadrada de 1226. Mas se alguém perguntar para você, como é que eu machuco fulano? Vocês encontram as 4 maneiras diferentes. Não há uma de segundo. Todos nós somos assim, irmãos. Porque infelizmente há perversidade em nós. O pecado causou isso. O pecado é um mal sem par. Mas aquele homem ouviu uma notícia de que o Senhor Jesus se encontrava naquela região. E ele não teve dúvida, se há alguém capaz de transformar a minha vida, esse homem é esse Jesus. As informações eram de que ele trazia vista aos cegos, curava os leprosos, já havia inclusive ressuscitado mortos. Jesus estava no princípio do seu ministério, mas ele já estava viajando, ele já estava pregando, coisas extraordinárias já estavam acontecendo. O verso 34 do capítulo 1 diz que Jesus curava muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Ele também expulsava demônios, porque Jesus, irmãos, era o Filho de Deus. Aquele homem estava certo, Jesus possuía o poder de curá-lo, então ele teria que romper todas as barreiras, todas as amarras, vencer todas as lutas, por mais excruciantes que elas fossem, para se colocar aos pés de Jesus. É a mesma coisa que você precisa fazer hoje, ó pecador que me ouve, seja presencialmente ou pela internet. Você precisa se colocar aos pés de Jesus e dizer para ele: eu não posso resolver a minha vida, eu não dou conta desse problema, Senhor. Eu estou aqui arruinado, perdendo a minha família, perdendo a minha vida, perdendo o meu casamento, perdendo os meus filhos, perdendo tudo que eu amo, perdendo a minha vida como eu a conheço. Tem misericórdia de mim, Senhor, e me ajuda. Ele ouve esse tipo de oração, irmãos. Se havia algo que pesava no coração daquele leproso, seria a maneira como Jesus o receberia. Se até então ninguém queria ter contato com ele, por que Jesus seria diferente? Talvez ele pensasse. Será que Jesus seria mais um que colocaria a mão sobre a boca e começaria a gritar junto com os demais? Imundo, imundo. Esse homem, quando se aproximava de Jesus, deve ter ensaiado esse discurso inúmeras vezes. O que eu direi perante ele?
A oração do profeta Miqueias, né? Como me apresentarei ante a sua face? Mas as palavras que ele finalmente escolheu quando se aproximou de Jesus, irmãos, foram formidáveis. Eu fico imaginando aquele homem ajoelhado. Vocês têm uma ideia de como o coração dele deveria estar batendo? Então ele humildemente se ajoelha, abaixa sua cabeça num sinal de reverência e singelamente ele diz: Mestre, se quiseres, podes purificar. Eu consigo ver ele diante de mim, irmãos, ao quebrado, humilhado, abatido, com a vida literalmente na mão de uma terceira pessoa. Mas louvado seja o Senhor Todo-Poderoso, que a vida dele estava nas mãos da melhor pessoa do universo. Mas a vida dele estava nas mãos da pessoa mais extraordinária que esse mundo já teve o prazer de contemplar. Eu quero acreditar que no momento em que aquele homem se ajoelhou e finalmente denunciou a sua posição, quando aquela multidão que cercava Jesus finalmente viu que se tratava de um leproso, muito provavelmente as pessoas deram aquele passo atrás, ou vários passos para trás. Quem sabe alguém ainda tem ensaiado colocar a mão nos lábios e gritar aquela palavra que vocês já conhecem muito bem. Não consideravam que esse homem estava vencendo o mundo, o autodesprezo, os complexos de inferioridade, o repúdio das pessoas. Quantas barreiras ele estava vencendo aqui? Quantas lutas não estavam sendo travadas de todas as formas para que aquele homem estivesse de joelhos aos pés de Jesus? E sabe o que mais chama a atenção? É que ele não impõe nada. Você não vê esse leproso que se esvaía em sua própria dor, tendo as suas extremidades sendo despedaçadas pela doença, dizendo assim: eu determino que você me cure. Eu decreto, eu declaro que você me cure. Isso não faz parte do vocabulário de um leproso. Leproso que me ouve hoje à noite. Você se ajoelhou declarando, determinando, decretando, pautando a agenda dele, o que ele podia ou não podia fazer acerca da sua vida? Não. A semelhança desse homem, você se ajoelhou e simplesmente você disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar o meu casamento. Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar o amor do meu cônjuge. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me devolver o respeito dos meus filhos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode pegar essa casa destruída, despedaçada, carcomida pelo pecado, transformá-la literalmente, ainda colocar um tapete na porta onde está escrito: lá, doce lá. E sabe o que mais me toca? É que, olhando para vocês hoje à noite, eu enxergo inúmeras pessoas que receberam de Jesus a mesma resposta que esse homem aqui recebeu. Porque o verso 41 diz que Jesus olhou para ele e profundamente compadecido. Só podia ser Jesus, né, irmãos? Eu fico imaginando a expressão de Jesus, os seus gestos corporais, para que o evangelista pudesse imaginar a cena, olhar para Jesus dentro desse cenário e dizer: de fato, Jesus estava profundamente compadecido. E enquanto todos os demais, quem sabe, estavam dando um passo para trás, Marcos nos diz que o Senhor Jesus se aproximou daquele homem e o tocou. E Jesus o tocou, olhou nos olhos dele e disse: eu quero. Fique limpo. E vocês conseguem imaginar a cena, irmãos? Daquela enfermidade maligna, terrível,
abandonando o corpo daquele homem. E se nós estivéssemos no lugar dele, seguramente nós olharíamos para as nossas mãos, e para os nossos braços e antebraços, e para o nosso corpo, passaríamos a mão no rosto, em todos aqueles locais onde nós sabíamos que a doença terrível, maligna, com seus tentáculos gélidos, já havia retirado de nós partes do nosso corpo outrora tão preciosas, mas agora nós procurávamos por esses mesmos locais e nós sentíamos com as pontas dos nossos dedos sãos, curados, que cada coisa estava no seu devido lugar. É a sensação de nascer de novo, é a sensação de voltar para casa. Você vai experimentar isso daqui a pouco, daqui a alguns minutos, quando esse culto solene terminar. Você vai voltar para sua casa. Sim, você vai voltar para sua casa, e quando você chegar em casa, você vai olhar para a fachada dela. Quem sabe você vai usar um aparelho eletrônico ou a chave, e vai abrir o portão, e depois a porta da frente, e você vai se encontrar naquele ambiente que funciona como o seu reino. E você vai sentir o cheiro da sua casa, vai olhar para os objetos que você comprou com tanto cuidado e sacrifício, vai tomar aquela refeição quentinha, depois colocar uma roupa confortável, deitar-se na sua cama, e quando você estiver prestes a dormir, você vai lembrar dessa pregação e vai dizer: obrigado, Senhor, tudo está no devido lugar. Você não tem que ter a melhor casa de Campina, você não tem que ter concluído a reforma dos seus sonhos, ou ter aquele carro com um ano que você sempre sonhou. As coisas só precisam estar no devido lugar. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra, e ele ficou limpo. Irmãos, vocês concordam comigo que Jesus poderia ter curado esse homem sem o tocar? Provavelmente Jesus curou muitas outras pessoas sem ter tocado nelas. Mas essa cura possui algo de especial. Jesus, com esse toque, não queria simplesmente restaurar a saúde física desse homem. Jesus também queria restaurar a sua dignidade. É como que se nas entrelinhas Jesus estivesse dizendo para você: ninguém quer tocar em você? Não se preocupe, meu filho, eu quero, e eu toco. Houve um momento da minha vida em que ninguém ousaria me amar. Eu quero entender que hoje em dia é mais fácil me amar, irmãos. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Mas houve uma época da minha vida que ninguém ousaria me amar. E sabe por que eu amo o Senhor Jesus com toda a força do meu coração? Porque quando ninguém ousaria me amar, Ele me amou. Quando ninguém enxergava nada em mim, Ele enxergou. E quando as pessoas achavam que com a minha vida eu não chegaria a lugar algum, Ele morreu por mim e me levou para o céu. Eu amo, mas eu amo com toda a força do meu coração. Quero pregar o evangelho das boas novas de grande salvação, que é produto da vida dele, com toda molécula do meu ser. Eu quero transpirar o evangelho. Eu quero que, se porventura alguém me cortar um dia na minha vida, eu sangue a Bíblia. Eu quero que o meu sangue seja biblino, a semelhança do sangue do John Bunyan. Eu quero viver por Ele e para Ele. Eu quero viver por meio dEle, irmãos. Eu quero desaparecer para que Ele possa ser visto. Eu quero diminuir para que Ele possa crescer na minha vida. Fora com tudo que eu tenho, e que Jesus seja tudo em mim, porque um dia Ele me tocou e tudo se fez novo. Meu Deus, que dia especial foi aquele! Me dotou com dons, irmãos. Me nutriu com o seu maravilhoso evangelho, me fortaleceu com o seu espírito. Vocês não têm ideia de quem eu sou hoje. Um ser humano completamente diferente, porque naquele dia em que, como miserável, leproso, eu me ajoelhei na frente dele, clamando para que ele pudesse me purificar, naquele dia ele me tocou. E eu nunca mais levantei-me dos meus joelhos da mesma forma. Vocês olham de fato para
uma nova criatura. Aquele Jamerson antigo passou. Ele morreu e foi sepultado. E agora eu sou uma nova criatura. No poder de Deus. Mas é uma pergunta que vocês não precisam responder. Quando finalmente aquele homem se apercebeu curado, e o Senhor Jesus o liberou, dizendo que não contasse a ninguém o que havia acontecido, mas que se mostrasse ao sacerdote, para que se cumprisse a lei de Moisés. Para onde vocês acham que aquele homem foi? Acho que ele foi para o shopping fazer compras, né? O que vocês acham? Foi para um clube? Passar o resto do dia numa piscina? Vocês acham? Para onde você iria? Você seguramente, com 99,99% de certeza, iria, diga para mim, para casa. E sabe o que é maravilhoso? É para onde nós vamos daqui a pouco. Volte para casa com essa santa expectativa no seu coração. Você poderia perder essa oportunidade. Você é melhor que esse homem? Não, você não é. Um dia ele saiu de casa e infelizmente, conforme eu preguei aqui, não pôde mais voltar. Mas agora estava sendo lhe oferecido, graciosamente, a oportunidade de voltar. Então, a semelhança desse homem, eu gostaria de implorar algo a você hoje à noite. E até para você que me acompanha pela internet. Volte para casa hoje à noite de uma maneira diferente. Volte para casa mais feliz. Volte para casa mais grato. Volte para casa considerando que você está vivendo um verdadeiro milagre. Mas o mais extraordinário de todos eles, você vai chegar e vai tirar essa roupa de domingo que você colocou. E vai colocar sua roupa confortável de casa. E vai ter um momento de refeição extraordinário com as pessoas que você mais ama na vida. Para depois dormir na sua cama. E amanhã, com a ajuda do Senhor, seus olhos vão se abrir mais uma vez. E Deus vai te conceder a oportunidade de viver um novo dia na presença extraordinária dEle. A vida melhor que essa, irmãos, não há. Não desperdice tamanha felicidade. Não fique imaginando que finalmente você será feliz se isso ou se aquilo acontecer. Você já é feliz agora. Porque você sabe de onde você saiu. Você sabe o que foi feito por você. E para a glória de Deus, você sabe exatamente para onde você vai. Há um homem muito sábio chamado G.K. Chesterton, que do meio da sua muita sabedoria disse algo, irmãos, que é fenomenal. Ele disse: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, a sua esposa comum e os seus filhos comuns. A gente quer o extraordinário, não é? E esse homem aqui está dizendo que a coisa mais extraordinária do mundo é uma família simples, comum, normal. Não é extraordinário, mas é magnífico. O homem não conseguiu se conter. Jesus disse que ele, não contasse a ninguém. Jane, ele saiu correndo: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. E quando ele chegou em casa e olhou para a esposa: eu estou curado. E olhou para os filhos: eu estou curado. Dizendo para todo mundo: agora você pode me abraçar, eu posso ir na sua casa, você pode ir na minha, eu sou uma nova pessoa, agora você pode confiar em mim. Mas, irmãos, não é isso que a gente está dizendo para todo mundo até hoje. Agora você pode confiar em mim, eu estou curado. O pecado foi perdoado. A pessoa perversa que eu era não existe mais. Agora você pode confiar em mim, pode conviver comigo, agora você pode me amar. Não é isso que a gente falou para os nossos cônjuges no dia da nossa conversão. Agora você está casada com a nova pessoa, pode colocar confiança em mim, eu vou respeitar e vou amar você. Nós olhamos para os nossos filhos agora: pode confiar no papai. O papai agora promete e cumpre. O papai agora cumpre e paga. O papai agora é um novo homem. Irmão, isso é bonito, mas é extraordinário. Sim ou não? Meu Deus.
Tudo isso Jesus fez por nós no momento em que Ele nos tocou. E é por causa disso que nós somos o povo mais feliz da terra. Amém? Que o bom Deus, por meio da sua misericórdia, aplique a sua palavra ao nosso coração.